Irmãos, nós temos aprendido, por meio da palavra de Deus, e cremos nisso, que Deus é bom. Nós confiamos que o nosso Deus é bom. Nós cantamos isto nos louvores e nos hinos. Nós cantamos essa verdade de que Deus é bom. Nós até dizemos assim: tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então nós não temos, nós não discutimos essas questões na nossa vida, porque nós temos aprendido isso na palavra de Deus. Deus é bom. Deus tem o melhor para mim. Deus cuida de mim. É isso que nós falamos e cremos. Mas e quando nós não entendemos, irmãos, os planos de Deus? E quando nós não entendemos aquilo que Ele está fazendo, o seu agir? É isso que nós queremos ver nesta noite, amados irmãos, à luz do livro de Abacuque. O que fazer? O que fazer quando nós não compreendemos claramente o agir de Deus? O que fazer quando nós não compreendemos claramente os planos de Deus? Abacuque escreveu no ano 605 aproximadamente antes de Cristo. E a nação vivia uma situação calamitosa, quando o povo abandonou o Senhor, quando o povo abandonou a lei do Senhor, quando a nação estava vivendo um caos político, social e espiritual, e Deus levanta o profeta Abacuque para advertir aquela nação, para advertir aquele povo com respeito às injustiças, à violência que estava acontecendo naquele momento no povo de Deus e que provocava a santidade de Deus, provocava a grandeza e a majestade de Yahvé. E Deus então levanta o profeta para advertir aquele povo. E nós vemos no livro 2 questionamentos do profeta Abacuque. 2 questionamentos. Ele então, o primeiro questionamento do profeta Abacuque: por que Deus deixa a maldade de Judá multiplicar? Esse era um dos questionamentos de Abacuque. Do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos isso. Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Olha a indignação de Abacuque. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Essa era a realidade do povo de Deus, e Abacuque estava vendo isso. Há contendas, o litígio se suscita, e por causa disso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Então, diante desse quadro que Abacuque vê, da nação, do povo de Deus de Judá, ele então clama a Deus, ele está indignado com aquela situação. Até quando, Senhor, esta situação? Seria uma indiferença de Deus? Deus estaria indiferente com aquilo que estava acontecendo? Não estava importando com o quadro do seu povo, o modo de agir e de viver daquela nação?
Essa era uma dos questionamentos do profeta Abacuque. Deus sabia o que estava acontecendo, mas aparentemente não fazia nada. Até quando, Senhor? Uma outra indignação do profeta Abacuque. Por que Deus haveria de usar uma nação pagã, os caldeus, para castigar o seu próprio povo? Seria uma incoerência de Deus? Versículo 5 em diante, ele diz: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vos não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Então, Abacuque também estava questionando como Deus levanta um povo estranho à aliança, um povo ímpio, para punir o povo da aliança. Seria, então, da parte de Deus, uma incoerência? Não é? Seria um Deus vingativo? E ele então, no versículo 13, ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? A resposta de Deus para Abacuque leva Abacuque a aprender algumas coisas. E essas lições, irmãos, que nós aprendemos também deste livro, nos ajuda a entender, nos ajuda a descansar, quando também nós, à semelhança de Abacuque, não entendemos claramente os planos de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, quando nós não compreendemos o agir de Deus, o porquê algumas situações acontecem conosco e com a igreja. E a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, e que Abacuque aprendeu, é confiar na soberania de Deus. Essa é a primeira lição. Confiar na soberania de Deus. Deus age na história, Deus escreve a história da humanidade e principalmente da sua igreja. Versículo 12, o profeta diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Abacuque então começa a entender o porquê de tudo aquilo. Ele começa a entender que Deus estava no controle daquela situação do seu povo. E que ao levantar aquela nação, os caldeus, havia um propósito no coração de Deus. Porque Deus é soberano. Ele estava escrevendo a história da sua igreja. Ele estava, sim, cuidando e purificando através da disciplina o seu povo. E por isso ele levanta os caldeus.
Deus não havia perdido o controle da situação. Não era um Deus simplesmente irado, maldoso para com o seu povo, muito pelo contrário, porque ele era bom e porque ele queria purificar a sua igreja, ele levanta os caldeus para disciplinar a nação rebelde e trazê-la para próximo de si. Essa é uma lição maravilhosa que Abacuque aprendeu e que nós podemos aprender também nos dias em que vivemos. No contexto que nós vivemos, irmãos, onde parece que tudo está fora de controle, onde parece que as nações fazem aquilo que bem querem, em que os homens tomaram as rédeas, do destino, do futuro, em que a igreja muitas vezes se sente oprimida, massacrada, perseguida, e nós muitas vezes levantamos a nossa voz para o Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando tanta injustiça na terra, tanta violência, tanta apostasia, tanta maldade? Mas nós aprendemos, assim como Abacuque aprendeu, que Deus é soberano. Então, irmãos, quando nós não estamos entendendo claramente o plano de Deus, quando nós não estamos entendendo claramente o agir de Deus, nós temos que confiar que Ele é soberano. Mas uma segunda lição que nós aprendemos e que Abacuque aprendeu, diante daquele quadro tão triste da nação e daquela ação de Deus de levantar os caldeus para punir e disciplinar o seu povo, nós aprendemos a meditar sobre a santidade do nosso Deus. O nosso Deus não convive com o pecado. O nosso Deus não aprova o pecado. Ele é santo. Ele é glorioso. Versículo 13, o profeta, ele reconhece isso. Tu és tão puro de olhos. Olha o que Abacuque diz. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. A opressão não podes contemplar. Irmãos, o nosso Deus é um Deus santo, e aquela atitude do povo, do seu povo, aquela rebeldia de abandonar a aliança de Deus, em uma vida de desobediência, idolatria, violência, maldade, isso provocava a santidade de Deus. Isso foi muito grave para o povo do Senhor na época de Abacuque. Foi muito grave, que levou então o povo a ser subjugado pela Babilônia, porque o povo não estava reconhecendo a santidade de Yahvé. O ato, a forma como o povo estava vivendo e abandonando a aliança, isto provocava a santidade de Deus. E por isso Deus, Ele levanta aquele povo, nação estranha, nação poderosa, nação violenta, para disciplinar o seu povo, purificando então a sua nação e trazendo para próximo de si. E nós, ao lermos o livro do profeta Daniel, nós vemos isso claramente naquele livro. Quanto Deus se preocupa com a sua igreja, quanto Deus quer purificar a sua igreja, santificar a sua igreja, e todas aquelas nações que se levantavam uma após outras, dominando o mundo e então oprimindo a igreja, servia na mão do Senhor como uma forma de trazer o seu povo para mais próximo de si, porque o nosso Deus é santo.
E isso leva-nos a refletir acerca da santidade de Deus, irmão. E entender, né, muitas vezes, diante dos planos de Deus, do agir de Deus, das circunstâncias que Deus permite na nossa vida e na vida da igreja, muitas vezes o sofrimento da igreja, como nós vemos no livro de Daniel, a igreja sofrendo a opressão através daquelas nações que se levantavam e dominavam e subjugavam o seu povo. Mas nós vemos o Deus Santo cuidando da igreja, preservando a sua igreja, fazendo-a perseverar e vencer. Irmãos, é maravilhoso isso. É uma lição gloriosa para a nossa vida acerca da santidade gloriosa do nosso Deus. Então, quando muitas vezes nós não estamos entendendo claramente os planos de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, nós temos que refletir acerca da sua santidade. Mas uma terceira lição que nós aprendemos no livro de Abacuque, que o tempo é uma ferramenta nas mãos de Deus. Porque o nosso Deus é atemporal. O nosso Deus, né, Ele é eterno. O nosso Deus, para Ele não existe, não é, surpresa. O nosso Deus não chega atrasado, não comete equívoco. Ele é perfeito. E Ele usa o tempo na sua mão, como Criador de todas as coisas, para, não é, conduzir a nossa vida, conduzir o seu povo e a sua igreja. Veja no capítulo 2, versículo 3, Abacuque diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Então Abacuque aprendeu que, muito embora ele estava indignado com aquela situação, e até, quem sabe, pensando que Deus estava indiferente com aquele quadro, então agora ele começa a aprender, com a resposta de Deus, que o tempo é uma ferramenta na mão de Deus para conduzir o seu povo, abençoar o seu povo, guiar o seu povo e santificar o seu povo. Porque aqui está claro, ainda está para cumprir-se. Porque aquela nação seria dominada pelos caldeus, mas Deus não esqueceria do seu povo. E assim, como em outros momentos da história da igreja, Ele viria em seu socorro. Assim como o nosso Deus não muda, Ele está presente, socorrendo a nossa vida de forma particular, a sua vida, a sua família, e socorrendo o seu povo, a sua igreja, em um momento difícil que nós passamos, irmão. Momento de opressão, momento de perseguição aos valores sagrados, ataque a tudo que é divino, ataque a tudo que é do Senhor nosso Deus. Ataque o seu povo e a sua igreja. Mas nós aprendemos aqui que Deus, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso nos faz descansar. Isso nos faz tranquilizar a nossa alma diante de momentos, circunstâncias, crises pelas quais nós passamos, a sua igreja, a igreja do Senhor passa aqui na terra. Isso nos leva, irmãos, a acalmar o nosso coração, a não entrar nessa vida de descontrole que nós estamos vendo, nesse abandono da calma, da paz, porque nós temos um Deus que é o príncipe da paz, um Deus que usa o tempo conforme lhe apraz para conduzir o seu povo. Deus haveria
de livrar o seu povo em um tempo determinado. Asaf, no Salmo 75, ele expressa bem essa convicção acerca do momento definido por Deus para julgar a terra. Ele diz assim: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Há um tempo, irmãos, determinado por Deus, onde Ele vai julgar o mundo com justiça e equidade. Há um tempo. Esse tempo está chegando. Esse tempo se aproxima. O que convém a nós, o seu povo, o que convém à sua igreja, é acalmar, é tranquilizar-se diante do Senhor. Porque o nosso Deus jamais perdeu o controle da situação e das nossas vidas. Hei de aproveitar o tempo determinado. Tudo está determinado por Deus. Tudo está determinado por Deus. Os desígnios de Deus são infalíveis e nós temos que confiar nisso em tempos de crises, irmãos, em tempos de dificuldades, como estamos passando. Confiar que Ele há de julgar, há de fazer justiça sobre todas as coisas. Versículo 8 ainda do Salmo 75, Asaf diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, solvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Então, amados, até mesmo quando aparentemente as coisas estiverem confusas, o melhor que nós fazemos como igreja é esperar no Senhor. É confiar na soberania do nosso Deus. Porque o nosso Deus nunca falhou e jamais falhará. O profeta diz ainda no versículo 3, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque deveria então se aquietar diante do Senhor, acalmar o seu coração, cumprir a sua função de profeta, mas descansar naquele que o havia chamado para aquele ministério, na certeza de que Ele estava agindo na sua vida, na vida do seu povo e na história da igreja. É isso que Abacuque passa para nós, em tempos difíceis. Muitas vezes, irmãos, nós aprendemos acerca do nosso Deus em tempos de crises. Deus usa esses momentos na nossa vida. O salmista diz que foi bom passar por aflição para que ele aprendesse a lei do Senhor. Ele diz isso. O nosso Deus é perfeito naquilo que faz. Por isso, quando nós não estamos entendendo, nós temos que confiar na perfeição do nosso Deus. Jeremias, ele aprendeu também acerca de Deus em momentos de aflições. Ele mesmo diz no seu livro: eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu sou homem que viu, não é, a aflição pela vara do furor de Deus. E é isso que Abacuque estava vendo e aprendendo acerca de Deus. E nós devemos aprender essas lições como Jó, ele aprendeu na sua vida. Depois de tanta aflição, depois de tantas lutas que ele teve, ele pôde dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deus trabalha na vida do seu povo. Deus trabalha na nossa vida. Ele usa as circunstâncias, Ele usa os momentos da história para abençoar a sua igreja, purificar a sua igreja, para trazer a sua igreja mais próximo de si.
Ele faz tudo isso porque Ele realmente nos ama, porque Ele é bom. Então, quando nós não estamos entendendo o plano de Deus, nós temos que descansar na soberania dEle. Em tempos de crise, em tempos de confusão, devemos viver pela fé. Esta é outra lição que aprendemos no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Se a gente olhar hoje o nosso contexto de sociedade, de humanidade, nós podemos ver isso aqui. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Não há retidão. Mas a Bíblia diz: o justo viverá pela sua fé. Então, nós aprendemos no livro de Abacuque que nós vivemos pela fé, não é pelo que vemos. Por isso não podemos, perder a nossa estabilidade espiritual diante de todas as mazelas que estamos contemplando neste mundo. Porque isto já estava determinado por Deus que haveria de acontecer. Isso já está determinado por Deus. E é preciso que as Escrituras se cumpram. Mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque então decidiu confiar em Deus, a entender a soberania, a santidade de Deus, a entender que Deus usava o tempo nas suas mãos como uma forma de conduzir a igreja e de purificar o seu povo e de trazê-lo para próximo de si. Ele aprendeu isso. E por isso, ele termina, as suas palavras no livro dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, depois que Abacuque, ele entende, ele compreende a soberania de Deus, ele pôde dizer essas palavras. Toda aquela indignação, aquela perturbação no coração de Abacuque tem um fim, termina, porque ele consegue entender agora que Deus, Ele é soberano em toda a situação. E ele então termina com essas palavras tão lindas. Irmãos, assim deve ser a nossa vida. Não estamos vendo, nenhum lampejo de melhora naquilo que estamos contemplando no dia a dia da nossa nação, do mundo, da sociedade. Cada dia as coisas estão mais perturbadoras, confusas. E pode parecer para nós que Deus está indiferente. Pode parecer para nós que Ele perdeu as rédeas do mundo. Mas nós temos que, à semelhança de Abacuque, entender que Ele está presente, que Ele está conduzindo a história, que Ele há de julgar o mundo com justiça, que Ele há de cuidar da sua igreja, preservar o seu povo, e que, portanto, diante disso nós podemos dizer: ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, os campos não produzam, as ovelhas sejam arrebatadas, Senhor. Não estão vendo nada melhorar. Muito pelo contrário. Mas, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Essa é uma lição maravilhosa que nós temos do livro de Abacuque. Vivemos não pelo que vemos. Vivemos não pelo que está diante de nós. Vivemos por aquilo que Deus prometeu. Vivemos pelo aquilo que Deus é. Soberano e amoroso. Irmãos, que em tempos de crises, que em tempos confusos, e quando eu e você não estiver entendendo o agir de Deus, descanse no Senhor, confie na sua soberania, confie no seu amor, confie na sua santidade e saiba que o tempo está nas mãos de Deus e que Ele domina sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor vos abençoe.